aí, nós estamos hoje aqui no Pressão Total Podcast. Você que chegou aí agora, curte, comenta e compartilha, porque o negócio tá muito maneiro, gente. A gente recebeu tanta gente boa aqui e hoje eu tenho o prazer, eu não vou falar agora quem tá aqui, mas hoje eu tenho o prazer de receber uma rapaziada que eu tenho um carinho muito grande, que veio de baixo e tem uma história sensacional. E eu sou muito grato a eles, é muito importante pra mim receber aqui no Pressão Total Podcast eles. Então você não sai daí agora não, porque é importante você continuar pra saber quem tá aqui comigo hoje, beleza? Eu quero começar aqui agradecendo, depois eu vou dar continuidade aqui, mas eu quero começar agradecendo aqui a, a W Fibra. A W Fibra é uma das maiores empresas de internet que tem na região do Rio de Janeiro e oferece ali vários serviços e você não pode ficar de fora. A W Fibra tem rastreador, tá atendendo vários condomínios e você não pode ficar de fora dessa internet. Você tá com problema de velocidade na tua internet? Você precisa de conhecer a W Fibra. W Fibra e você tem tudo a ver, com certeza. Então corre lá no site da W Fibra. E daqui a pouco eu vou falar de mais algumas pessoas que estão aí junto com a gente nessa caminhada. Mas eu tenho que anunciar esses caras que vieram. Ih, chegou um cara aqui também que eu gosto muito, gente. É assim, estamos ao vivo, é nesse pique, gente. O Bebeto já tá por aqui. Agora eu fiquei feliz. Mas está aqui comigo eles! O CEO da fábrica Três Irmãos, os caras são sensacional. Tem uma história de vida impactante, você não pode sair por aqui. Eu vou errar o nome, claro, porque eu sou daqueles. Então eu vou deixar eles se apresentarem aqui, porque são três irmãos. Hoje tem um que não tá aqui, eles vão falar qual é, que não dá pra identificar, gente, é todo mundo muito igual aqui. Então, vamos começar. Eu vou trocar, entendeu? Vamos começar com o Vinícius, o Rodrigo, o Alceu. Fala você, meu irmão. Eu sou o Rodrigo. Sou um dos CEO da Três Irmãos. Junto comigo é o Vinícius, o Alcemar e o Paulo Renato. Fala aí, Vinícius, um pouquinho. Prazer, pra gente é sempre um prazer estar contando um pouquinho do que a gente faz, né, no dia a dia. É um privilégio também essa oportunidade. E tamo aí, tamo junto. Infelizmente o Alcemar não pôde estar com a gente hoje. Teve imprevisto com o filho dele, passou mal, enfim. Teve que levar ao hospital. Mas estamos aí passeando, estamos aí caminhando. É isso aí. Gente, vou fazer bagunça. Eu vou perguntar tudo hoje. Vocês estão prontos? Tem muito escândalo lá, hein? Tem não, gente. Brincando. Hoje o podcast é diferente aqui. Hoje nós vamos te estimular a ir pro próximo nível. Para você que não tá acreditando, para você que tá sem um direcionamento, teu sonho, teu projeto, ele tá paralisado, através da história de vida dos três irmãos, você vai ser estimulado a ir pro próximo nível. Não é isso? Realmente. É uma história de vida muito bacana. Superação. O tema certo é esse, superação. Então já vou iniciar aqui, já pegando firme com vocês. Pode perguntar tudo? Pode, Vamos que vamos, então. Vocês perderam o pai muito cedo, né? E qual foi o momento, assim, mais difícil da infância de vocês, né? Que moldou o caráter de vocês como homens, porque muita gente não consegue ir pro nível que vocês chegaram hoje, né? Uhum. Qual foi aquele momento assim mais marcante ali um momento difícil, mas que vocês pegaram esse momento difícil e transformaram no momento de superação? Então conta um pouco disso. Então, na verdade, realmente a gente perdeu nosso pai, a gente tinha praticamente 8 anos de idade, o mais velho, o Alcemar, né? Tinha em torno de 9 anos. Mas eu costumo dizer que meu pai foi uma figura que, enquanto eu crescia, todo mundo lembrava dele e falava muito bem pra gente. Pô, conheci seu pai, cara. Eu falei, mesmo? Pô, um cara sensacional, bacana. E assim, ele teve pouco tempo, né, com a gente, mas teve o suficiente para transformar a gente no que nós somos hoje. É interessante, porque às vezes a gente tem a vida toda, vários anos de vida, mas não consegue fazer algo que alguém com tão pouco tempo de vida conseguiu fazer. E assim, a marca do meu pai quando eu costumo falar dele, é o sorriso, é a alegria. E é uma das coisas que a gente até conversa, né? Uma vez eu conversei com meu irmão, com o Rodrigo, no escritório.
é que é exatamente essa alegria, esse bem-estar, ele já resolve 50% dos nossos problemas. Porque na vida nós vamos passar por tribulações, vamos passar por problemas, né? Mas é saber lidar com isso é que transforma, né, as pessoas ao redor. E nosso pai foi esse cara. Hoje, na verdade, a Três Irmãos, ela não passou de pai para filho. A história da empresa, ela realmente foi fundada através dos três irmãos. Literalmente. Vocês começaram do zero. Do zero, através de uma padariazinha de bairro, né? Mas assim, com o entendimento que a gente tem hoje, a gente conclui que nós pegamos esse bastão. Por quê? Porque quando meu pai morreu, minha mãe sempre deixou uma frase, isso impactou muito a nossa vida. Portanto, eu trago ela até hoje, de que quando tudo ia dar certo, o pai de vocês morreu. Quando as coisas iam acontecer, o pai de vocês morreu. E assim, de forma natural, ela inspirou isso na gente, numa vontade de ter algo, porque eles tinham um trailerzinho que eles faziam salgado. Inclusive, tem uma história muito bacana. Isso aí é para quem é empreendedor, literalmente. Aí, no livro dela. Como o Pablo Marçal diria, pega a senha. Pega a senha. Ela vendia salgadinho na escola e na hora do intervalo, né? A recreação, o salgadinho dela era tão bom que as crianças iam até a porta, né? Ali, o portão que tinha grade, para comprar com ela. E aí a escola que ela vendia botou uma grade, tipo de 5 metros distante realmente do portão, para ninguém ter acesso a comprar o salgadinho dela. Então ela pegou o bambu, esticou o bambu, botava o salgadinho no bambu, entregava o salgado no bambu e pegava o dinheiro no próprio bambu. Então assim, na verdade, eles não abriram a padaria, mas nós acreditamos hoje que a gente pegou esse bastão e demos continuidade, né, nesse sonho que talvez fossem deles. Não é isso, Rodrigo? Sim. Então, assim, isso que eu acredito, que essa força que nos motivou. E hoje o que somos é fruto, literalmente, dessa inspiração que veio deles, né? Digo, do meu pai e da minha mãe, que deixou isso marcado na gente. E, assim, algo que para muitos é uma dificuldade, pra gente é normal. O quê? Trabalhar. O que para muitos deixa para amanhã, não dá para fazer hoje, sabe? A procrastinação, deixar para depois o que tem que fazer hoje, pra gente isso é normal. Por quê? Porque quando meu pai partiu, minha mãe, ela assumiu o trailer. E a gente via todos os dias minha mãe subir e descer o morro com sacolas de farinha, de fermento, de produtos, né, de supermercado, subia o morro, chegava em casa, batia a massa, fazia salgado e no final do dia descia com aquelas 5, 6 tabuleiros na mão até o trailer dela. Então, pra gente, essa rotina diária era super natural trabalhar. Então, por isso que eu digo que para que muitos é uma dificuldade, pra gente isso aí já foi... A gente acabou pegando aí no dia a dia essa atitude dela de muito esforço, muita dedicação, muita garra. E mais ou menos o que você falou. Minha mãe sempre mostrou pra gente que o caminho certo é mais difícil, porém é o que vai te dar retorno. Exatamente. Um retorno mais sólido. Um retorno que você vai dormir tranquilo todos os dias. E ela fazia isso diariamente. Ver naquela época ela deveria ter uns 35 anos, já 40, todo dia acordando de manhã cedo, comprando a farinha, comprando fermento, comprando refrigerante. De manhã cedo, dava várias viagens com a sacola na mão, subindo e descendo o morro. À tarde, enrolando salgadinho. Inclusive, tem foto dela aí com a gente. Né? Em algum lugar, daqui a pouco vocês vão ver por aí. Enrolando salgadinho. E no final do dia... na hora que a gente achava que ela ia descansar, ela ia pro trailer 7, 8 horas da noite. Uau. Abriu o trailer, ficava lá com o trailer aberto até meia-noite, 1h da manhã, pra poder vender todos os salgadinhos, porque no dia seguinte já tinha que pagar a conta. Então tinha que vender, tinha que, né? E eram 3 homens dentro de casa, 3 crianças, mas homem, né? E criar... Deixa eu te cortar aqui. Vocês foram criados no Catarina ou em outra comunidade? Não, na verdade, a gente nasceu no bairro do Gradim. Do Gradim.
Gradinho e Paraíso ali, né? Mais ou menos. Entre o Gradinho e o Paraíso. Isso. E tipo assim, com toda essa dificuldade, vocês não optaram pela vida errada. Não. Entende? Com tudo tivemos isso. uma marca. Vou falar pra você. Eu toquei nesse ponto porque tem muita gente que tá dentro da comunidade, a gurizada que de repente vai estar assistindo aqui, e que tá passando pelo mesmo período que vocês passaram lá atrás, com uma mãe, de repente, uma avó, né? Sim. E a história que você tá contando, é de superação. Sim. Dá um conselho pra essa galera que tá aí pensando em fazer coisa errada, e passa pra eles que é possível chegar. Rapaz, como que eu aprendi seguindo o caminho, né? Que por mais difícil que seja, mas é o correto. É você se esforçando e infelizmente, às vezes até pagando um preço, né? Porque, de fato, por exemplo, vou falar de mim e dos meus irmãos. A gente começou a trabalhar com 10 anos de idade em obra. Eu não estou dizendo que a criança tem que trabalhar, não estou falando isso. Estou querendo dizer o seguinte, que eu estudava de 6h30 até 1h da tarde, e quando era 2h da tarde, 2h30, a gente ia para uma obra perto da nossa casa, que a gente via lá o trabalho de carregar tijolo, e a gente gostou de estar ali brincando, e consequentemente aquilo ali virou um trabalho, mas não obrigação. E era engraçado que a gente começou brincando, e assim, o que isso ajudou na gente? Ajudou a gente a ocupar a mente com coisas boas, com coisas certas. Se minha mãe, na época, não tinha condição de pagar um curso de qualificação pra gente, a gente começou a se qualificar de um modo grátis. Natural. Natural, que hoje, assim, infelizmente, eu não tô falando que a criança tem que trabalhar, não. A criança tem que estudar. Se tiver condições, tem que fazer curso, sim, óbvio. Mas a gente não teve essa condição. Então, a gente começou a fazer... trabalhar em local que teoricamente não era para poder ganhar dinheiro, era para brincar. E a gente foi aprendendo e consequentemente a gente nasceu e começou a pegar responsabilidade boa, né, Vinícius? Sim. A gente vai para um break rapidinho Claro. e a gente já volta aqui, beleza? Não sai daí não do Pressão Total. Rapaz, tive que dar um break que o negócio tava sério. E agora você vai conhecer mais a fundo a história dos 3 irmãos. Cara, eu tô adorando aqui, é uma história de superação. Você que tá começando a tua empresa, você não pode desistir, porque vai dar certo. Bota aí o slide aí pra gente dar uma acompanhada. Conta um pouco dessa trajetória, como é que surgiu a padaria, porque tem uma história legal aí. Tem. Fala aí pra como que galera. tem, né, Rodrigo? Conta aí um pouco. Então, o que acontece? Na verdade, a gente sempre trabalhou para outras pessoas. A gente nunca teve o nosso negócio próprio desde a infância. Vai estar passando aqui não já. Aí você vai dando uma acompanhada. Tá bom? Vai lá. Nós não nascemos, né, no berço da padaria. E assim, como a gente já tinha explicado a respeito, né, desse bastão, conversando até mesmo na empresa que eu trabalhava, eu conversei com um amigo a respeito disso. E ele falou para mim um detalhe muito importante, que ele já tinha decidido na vida dele que ele queria fazer parte de um grande negócio. E eu falei para ele, não, eu quero ser dono de um grande negócio. E essa foi a diferença. E quando surgiu a oportunidade, foi exatamente quando um dono de padaria perto da nossa casa queria vender uma outra padaria que ele tinha, né, Rodrigo? Sim. E interessante que ele falou com o meu irmão Semar, depois o Semar falou com a gente lá dentro de casa, a gente desceu o morro correndo, cheio de vontade, em torno, a gente uns 19 anos, e cheio de vontade para poder realmente ter um negócio próprio. Esse bastão, literalmente, hoje a gente entende. Naquela época foi natural. E aí, quando a gente chegou lá para conversar com ele, ele falou, realmente eu tenho uma padaria para vender, estou vendendo ela porque eu não tenho tempo. A história dele foi essa, de ao mesmo tempo que está aqui e está lá na outra padaria. Então, eu decidi ficar só com essa padaria aqui e a de lá eu vender, que seria em 2 bairros, né? Uma era no Gradinho e a outra era lá no Porto Velho, não é isso? Sim. E aí ele queria vender do Porto Velho. E a gente foi e falou, não, a gente quer assim. Ele foi e falou, eu quero 40 mil, olha só, hein? Doideira.
Ganhando, na época, o salário mínimo era R$200. A gente deveria ganhar você tinha 19? uns 150 anos. 19 anos. 20 anos atrás. O cara queria 40 mil na padaria. Eu ganhava R$200 de salário. O salário mínimo, né, O cara? Rodrigo também trabalhava, né? Ganhava Cara, R$200 de salário. Empreender é algo pra gente que tem pulso firme e acredita mesmo Sim, no com futuro, certeza. cara. Porque, tipo assim, você pegar uma situação de 40 mil, Ganhando 200 R$200, reais. você tem que ter muito Não, peito. você não E tem noção. acreditar. Fala. Acreditar muito. Você não tem noção. quando nós A gente entramos acreditou muito, mas a realidade foi cruel. É, cruel. Mas sabe qual é o detalhe? Que muita gente procura ter tudo para poder fazer algo. A gente já faz algo com o que a gente tem. Essa faz a diferença. Você tocou nisso aí, eu ouvi uma frase uma vez: o negócio com Deus é diferente. Sim. Você entra com nada e ele entra com tudo. Tudo. Desse Isso jeito. aí. Tá ligado? Vocês não tinham nada, mas Deus é o tudo. Sim, exatamente. Dá continuidade aí. E aí, exatamente. Legal, isso. né? E a gente conversando com ele, com esse dono de padaria, e ele falou: quero 40 mil, o que eu posso fazer para vocês? E a gente lá, como uma criança, sem saber a cena dos próximos capítulos, porque assim, você botar uma criança em cima da cama, ela vai andar até cair, ela não sabe que ela pode cair, né? Se ela estiver andando. E a gente foi assim. E ele falou: eu posso fazer o seguinte, eu quero 4 mil de entrada e 36 parcelas de R$1.000. Aí a gente falou: boa, legal. Já melhorou. Já melhorou. Já ajudou. Já ajudou. Ajudou pra caramba. Legal. E aí a gente fechou com ele ali, naquele exato momento, sem olhar a padaria, sem ver como que ela era, sem nada. Só que a gente foi muito sincero com ele. A gente falou: ó, a gente vai pegar um empréstimo para te dar a entrada e depois a gente, né, dá sequência nas próximas cenas. E aí pegamos a chave com ele, subimos o morro, fomos pra dentro de casa, conversamos, chegamos lá, uma alegria danada, né, com minha mãe. Conversamos: mãe, vamos comprar a padaria. Minha mãe, como ela fazia salgadinho, fazia essas coisas, ela sabia lidar com o público, né? Gente, falou que ajudaria a gente. Você tocou aí, você vai dar continuidade. Uhum. Mas tem um slide aí da mãe dele fazendo salgadinho. Tem. Tem um slide aí? Dá pra passar? Tem já. Cara, eu achei sensacional. Muito bom mesmo. Aí ela aí. Olha ela aí. Caramba, fala um pouco dessa. Essa aqui é a nossa família de origem. Caramba, que sensacional, Meu gente. pai, minha mãe e os 3 irmãos, literalmente os 3 irmãos. Maneiro. Na verdade, esse personagem, ele foi feito através dessa imagem aqui. Uau. Foi desenvolvida, né? Nós pegamos essa imagem, passamos pro cara da arte, falamos: faz aí os 3 personagens da empresa. Ele foi e desenvolveu literalmente os 3 personagens. 2 são parecidos. Muito bacana. E eu sou o mais velho. E então, hoje assim, olhar vocês dois aqui assim, daquela foto pra cá, cara, irmão, tem uma história, né? Uma história de inspiração total, né? Continua falando aí, mano. Tem uma história. Então, assim, aí a gente chegou em casa feliz, né? Que a gente tinha conseguido comprar a padaria, só que assim, fomos por as próximas cenas, que seria pegar esses empréstimos. Quando a gente foi pro banco, cara, eu vou te falar, como que uma pessoa ganhando um salário mínimo na época de R$200 consegue pegar um empréstimo de R$1.000? 5 vezes mais aquilo que ele ganha. Muito difícil, é quase que impossível. Porque ele queria 4 mil de entrada. Então eu tentei pegar 1.000, o Rodrigo tentou pegar 1.000, o Semar tentou pegar 1.000 e Josélia, minha mãe, tentou pegar 1.000. Uhum. Infelizmente, minha mãe não conseguiu e a gente conseguiu, mas demorou 3 meses para ser aprovado. Uau. E você não acredita, toda semana o dono da padaria subia o morro e ia até a casa da minha mãe explicava a ele: amigo, eu conheço meus filhos, sei da índole deles, eles estão lutando para conseguir o dinheiro. Dá mais um tempinho para eles que ele vai conseguir. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje, né? Na última semana que ele realmente estava assim, estourado já com a situação. Não, eu só dou um prazo até essa semana. Se ele não trazer o dinheiro, eu pego a chave de volta. Foi na semana que o banco liberou o dinheiro. Uau. Nós conseguimos 3 mil e um outro primo entrou com R$1.000 emprestando a gente. E a gente pagou os 4 mil. Descemos lá, vamos até ele e demos 4 mil. Marcamos para ir para a padaria. Deu uma entrada, né? Agora temos um negócio. O sonho era uma padaria. Agora somos empresários. Somos empresários do pão. Mas agora que começa. Agora começa a história da história. O financeiro chega a rir aqui, agora que começa a história. Não, agora que começa a história. Literalmente, é como se fosse realmente uma escola. A cada série você encontra as novas dificuldades de aprender algo diferente. Aí, nesse caso aqui, a gente estava saindo do ensino fundamental.
Não é não, Rodrigo? Tá. Rapaz, e aí depois passa pelo ensino médio e vem pra graduação. Quando você se forma, aí vem alguém e fala pra você só tá começando. Você fala, como assim? Já fiz tanto, como que eu só tô 4 começando? anos de faculdade pra gente não ganhar um salário aqui. Aí você acaba de se formar, a pessoa chega você e fala, você só tá começando. Né? Mas é assim mesmo. E aí a gente foi conhecer a padaria. Quando a gente chegou na padaria, cara, imagina a padaria. Agora, imagina ela fechada. É diferente. Imagina ela fechada 6 meses. Totalmente diferente, meu irmão. Vou te falar, a padaria, 50% do insumo é farinha de trigo. Então, assim, imagina aquilo fechado, sem ninguém ter acesso. Poeira pra tudo quanto é lado. Quando ele abriu a porta, bicho pra tudo quanto é lado. Meu Deus, uma loucura. Uma loja fechada, tudo sujo. E a gente, quando entrou, eu falei, que isso, rapaz? Isso aqui é uma padaria? Isso, né? Rodrigo, meu, isso aqui é uma padaria. Meu Deus do céu. Aí o Rodrigo falou, aí eu falei, a padaria. Aí Rodrigo, na verdade, nessa época, eu já trabalhava aqui em Niterói. Rodrigo trabalhava num grupo Pão de Açúcar, no Extra, né? Sim, no Extra. Com marrequinho no Extra. Na época foi Sendas, depois virou Extra. Caraca, vocês são idosos. Hein? Não podia faltar. Era Sendas. Marrequinho da Sendas. Eu não era nem nascido ainda, gente. Peraí. Para. Rodrigo era marrequinho. E aí ele falou assim pra mim, Vinícius, rapaz, é o seguinte, como a gente veio de uma estrutura de obra, né? A gente embolsava, pintava, colocava azulejo, piso. A gente passou por essa escola, né? Disposição de trabalho. Isso aí. Isso é muito legal. Então, pra gente, foi um susto, mas ao mesmo tempo foi algo que a gente resolveu com praticidade, muito fácil. Ele falou assim, vamos fazer igual a gente faz no mercado. A prateleira, ela talvez não esteja tão nova, mas a gente deixa ela limpinha, enche de produto que fica novo. Aí eu falei, exatamente, Savana. Então, vamos meter bronca. E a gente caiu dentro. E aí, vamos lá. A gente não tinha dinheiro para dar entrada. Chega na padaria sem condições de abrir. E tem que fazer uma obra. Vai acender a luz. Não tinha luz. Não tinha luz. Vamos pedir para religar, tinha 6 mil de débito. 4 mais 6, 10 já, hein, gente? Jesus do céu. Vou te falar. Não, é isso aí. Fomos na época na concessionária, era ampla, né? Tem que pedir para ligar. Aí dei uma entrada lá, inocente, né? Não, ligar aqui, meu nome aqui e tal. Não, aqui o segmento vai ser padaria? Vai ser padaria. É padaria. Vende pão, é padaria. Então tá bom, é sucessão comercial. Você assumir a dívida do passado. Entendeu. Eu falei, como assim? O que é isso? Sucessão comercial? Eu não conheço. Você assume a dívida do comércio anterior. Não é possível. Como que eu vou assumir esses 6 mil reais? Aí fomos falar com o proprietário falou o que, Vinícius? Parcela e assume. A dívida é sua agora. Segura essa bomba. Mas essa é a vida do empreendedor. O empreendedor tem que segurar. Eu vou te falar. A gente parcelou em 60 vezes também. Uau. 5 anos pagando. Não, isso aí... Isso aí é o primeiro, só para acender a luz. Só para acender a luz, mas teve que fazer uma obra, teve que pintar tudo, teve que botar um forro. Como a padaria era muito pequenininha, né? Tem até no próximo slide ali a imagem, a gente pensou em algo que daria a ela uma nova cara, um espaço maior. Então nós botamos vidro, né, espelho, né, em toda a loja. Essa é a padaria. A parte de cima é a primeira padaria. Essa aqui é a primeira. A Três Irmãos era assim. Mas olhando hoje essa foto da padaria, como é que você se sente, cara? Cara, de fato. Porque hoje é outra vida. Orgulho, tá ligado? Eu quando olho minhas fotos antigas, eu fico, caraca, cara, valeu a pena. Valeu a pena, isso aí. Vale a pena você construir. Ele pegou o que não é, aos olhos de qualquer um, você que tá me assistindo aí, aos olhos de qualquer um, aquilo não era uma oportunidade, uma padaria cheia de bichos, jogada, largada, com um monte de dívida. Eles pegaram aquilo que não era nada e transformaram no tudo. Então pega aquilo que tá na tua mão e começa a trabalhar, não importa o que tá na tua mão. Mas começa a trabalhar. É verdade, não é isso? É verdade, é isso mesmo. Ó, se você observar na foto de cima da padaria, é quando a gente inaugurou. A gente não tinha muita condição. Então o que a gente fez? Fez uma maquiagem, a gente deu uma pintura ali, colocamos o nome ali, Padaria Três Irmãos. Pintamos o chão. A gente não tinha condições de trocar o piso, a gente pintou de cinza. Era pequenininha, a gente colocou o espelho em volta para poder dar uma sensação de grande. Limpinha, tá vendo? Bem limpinho. A gente deu uma caprichada na limpeza. Agora, como conseguir o dinheiro para isso? Aí pegamos um cartão emprestado contigo. Cara, vou te falar, parcelamos tudo.
A obra toda foi parcelada. Uau! Aí num dia antes de inaugurar a padaria, fizemos ela, caprichamos ela direitinho, fizemos a obra, aí fomos contratar o padeiro, contratamos um padeiro. O padeiro chegou na loja e falou assim, com esse forno eu não faço pão. Uau! Eu falei, como assim, forno de padaria? Ele, não, mas isso aí não dá pão. Tivemos que correr atrás de um forno, na época era 4.000 alguma coisa. Meu Deus. Fomos até o dono a lá. oportunidade só vai aumentando. Só vai melhorando, só vai melhorando. Aí fomos até o dono da loja e conversamos com ele sobre nossa história, o projeto. E aí pedimos ele para parcelar em 12 vezes. Aí ele foi e entregou um forno pra gente em 12 vezes. E aí inauguramos a padaria. Rapaz. Parceladinho a gente compra tudo, até o iate. Vai lá, homem. Aí sabe qual é o interessante? Que no dia da inauguração... Inauguramos, né? Inauguramos. Depois desse sufoco todo, inauguramos. No dia da inauguração, passou um senhorzinho. Rapaz, eu tava varrendo a calçada nesse dia. Aí ele tava com a bengalazinha, andando devagarinho, olhou pra padaria, olhou os detalhes da padaria e falou assim, agora vai. Aí eu olhei pra ele e falei assim, agora vai. Por quê? Porque já se passaram uns 5 por aqui e fechou. E continuou andando. Eu falei pra ele, rapaz, eu só tenho como ir, não tem como... não existe outro caminho. A dívida que eu fiz pra abrir isso aqui, meu irmão, só tem como dar certo. Se não como é que pode? Não, mas quando a gente coloca assim, você não... Se você tem 2 opções, você vai voltar, cara. Sim, exatamente. Agora, você colocou, eu só tenho isso aqui, eu só posso vencer. Exatamente. Se eu não vencer, deu ruim. Não, sim, exatamente. Tipo assim, eu aprendi uma coisa, vou deixar você continuar. Mas você pode casar com 2 tipos de pessoa. Ou você casa com a oportunidade, ou você casa com arrependimento. Verdade. Você casou, os 3 irmãos casaram com oportunidade. Exatamente. Você que tá assistindo aí agora, você precisa de aproveitar as oportunidades. Exatamente. E ela assim, ela passa e não volta mais. Só para me encerrar aqui, agora, você pode também no futuro casar com arrependimento. Você vai decidir. Se eles tivessem casado com arrependimento, hoje eles não estavam nem sentados aqui nesse podcast. É verdade. Hoje você estaria trabalhando no mercado, de repente formado, trabalhando para alguém, verdade. Escravo de alguém. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então você casou com a oportunidade, a escolha certa, não tem como voltar. Exatamente. Continua aí. Então, assim, é interessante que para tudo precisou, né? Desse esforço. Encher essa loja. Aí, Rodrigo, a gente pegou um caderninho e a gente escreveu tudo que se procura numa padaria. Só que quando foi fazer a conta, não deu o dinheiro para tudo. Vamos comprar papel higiênico, que é barato e grande, ocupa espaço. Boa, vamos comprar aquele biscoito grandão, fofurão, que aí ele é grande, ocupa espaço. Já tinha experiência, mas já tinha experiência. Bota só frente ali, detergente. Só frente do detergente. Isso aí. O negócio é tampar a prateleira, deixar só o produto pra ficar bonito. Fica bonitinho. Eu trabalhava em mercado, então ocupa espaço. Já sabia, exatamente. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, que a gente só chega em lugares que nossa mente chegou primeiro. E isso aqui, na verdade, a gente sempre teve um sonho de ter um grande negócio. E até hoje, né? A gente é assim, a gente realmente precisa sonhar. É necessário, faz parte. Porque se você não sonha, você não chega a lugar nenhum. Então, hoje, o que a gente vive realmente é fruto de um sonho lá atrás. Sim, sim. Mas pode sonhar dormindo até meio-dia ou tem que levantar para trabalhar? Me explica isso aí. Pá, minha mãe todo dia... E tem gente que vai sonhar até meio-dia. Pra você entender só essa sua pergunta. Durante 6, 7 anos da padaria aberta, eu continuei trabalhando onde eu trabalhava. Eu fiquei 12 anos no Grupo Pão de Açúcar. Então, durante 7 anos com a padaria, eu ainda trabalhava no Grupo Pão de Açúcar. Cobrar merchan aqui no Pão de Açúcar, hein? Desculpa, mas é uma realidade, né? Tô brincando. E Vinícius também trabalhava. Minha mãe, ela pegava às 5h30 da manhã, largava às 10 horas da noite para poder cobrir. E eu saía do meu trabalho às 7 horas, pegava às 6 horas da manhã no trabalho, saía às 6 horas da noite, ia pra padaria fechar a padaria. Até que Vinícius um dia falou, não, eu vou sair do meu emprego, porque é o que... eu não tô conseguindo dar conta ali, minha mãe não tá conseguindo dar conta, então o que eu ganho lá, a padaria vai conseguir me pagar agora, depois de 2 anos mais ou menos, né? E assim, por que veio a dar certo esse sonho também? Porque, de fato, a gente fazia tudo com muita transparência. Não é porque a gente abriu um negócio, a gente começou a deixar a desejar num negócio que a gente já tinha com outros. Eu nunca deixei de trabalhar na minha empresa lá que eu trabalhava, que era o mercado, para poder trabalhar na padaria. Eu tinha um contrato com a minha empresa no mercado, tinha que cumprir com o meu contrato. E depois que eu saía de lá às 6 horas, eu ia para minha padaria.
O que às vezes a gente vê muito, as pessoas abriu padaria hoje, amanhã já tá chutando balde, fazendo muita sacanagem, e consequentemente isso vai vir como retorno no futuro, porque a justiça divina acontece. A colheita, né? Você planta, você vai colher. Isso aí. Eu costumo dizer que a gente não consegue colher um morango plantando limão. A gente vai colher o limão que a gente plantou. E às vezes a gente plantando morango, que é doce, às vezes vem alguns azedos, né? Imagina se você plantar limão aí, que isso vai vir coisa azeda. Então é desse jeito, cara. A gente teve, sim, muito sacrifício, muito esforço, e a gente cumpriu com as obrigações até com terceiros. Outro detalhe que muitos não sabem no negócio, mas eu deixei deixei não, né? Eu investi, né, para poder colher o fruto hoje. Mas eu, durante 6, 7 anos que eu trabalhava no mercado, eu não tirava R$1 da padaria. Não tirava R$1 de salário da padaria. O meu irmão começou a ganhar depois que ele saiu do emprego dele, que a gente falou, agora a padaria dá pra pagar, né, Vinícius? O seu salário que você ganha lá como estoquista. Mas vocês já estavam atuando como empresários? Porque o empresário é assim, às vezes a gente paga todo mundo e a gente mesmo fica sem. Tem uma história, né? E, assim, uma história de uma realidade que muitos às vezes não acreditam. Mas quem começa a entrar como um empreendedor vai passar por isso. A gente juntava aí finais de semana, juntava aí R$10 mil. Vou falar, mano, um valor que é realidade na padaria. Eu ia pedir pra você contar essa história agora. E cara, assim, as pessoas não acreditam, mas é uma realidade de um empresário, de um negócio. Eu juntava 10 mil, ficava feliz que vendia bem, final de semana, sexta, sábado, domingo, ia fazer as contas no domingo à noite, né, Vinícius? Que era o tempo que a gente tinha de fazer as contas junto. Que no dia seguinte, 6 horas, tinha que trabalhar no mercado, ele também tinha que fazer as coisas dele. E começava a separar as contas para pagar, não sobrava R$1 pra gente, cara. Aí sabe o que a gente... Eu sei que eu me lembro como fosse hoje. Eu olhava pra mim, Vinícius, não é possível, cara, não é possível. Mas assim, a nossa cor, né? A gente tinha essa categoria, essa esperança. A gente nunca deixou a esperança morrer. A cor verde, para trazer essa esperança de um dia que a chave virar, romper. E a gente conseguir ter o retorno que a gente tanto colocou ali, né? Tanto plantou ali naquela padaria. E aí a gente juntava o dinheiro, pagava todo mundo, olhava para um pro outro, não tinha R$1, e a gente falava, não vamos parar não. Até que um dia, né, eu falo que foi Deus, porque só Deus pode fazer essas coisas. Botou o holofote assim pra gente e falou, agora é com vocês, meninos. Garotos, né? Os meninos estão chegando. Agora é com vocês, meninos. Vocês vão conseguir um contrato que vai conseguir mudar tudo na vida de vocês. Contrato esse, gente, que se hoje eu for vender lá, eu não consigo com a estrutura que eu tenho hoje. Mas com a padaria de bairro, a gente conseguiu. A virada da nossa padaria, ela aconteceu literalmente quando a gente começou a enxergar a padaria da porta para fora. Eu comecei a entender que não existe limite para venda. O céu é limite, só precisa do combustível para chegar até lá. Né? E aí, o que eu queria? Atender pessoas de outro bairro, sabe? Expandir, né? Expandir, porque padaria normalmente é algo regional, né? Você atende ali o bairro, a comunidade, né? Regional. E eu já tinha entendido que aquela região ali a gente já estava atendendo muito bem e eu queria fazer algo a mais. Até eu falei para o Rodrigo, eu comecei a ver uma forma de vender mais. De que forma? Abrir uma outra loja para poder ter um faturamento melhor. Só que eu não poderia ter os mesmos custos do que eu já tinha dessa padaria atual para produzir. E aí eu comecei a pensar, quando a gente abriu a padaria, né, a gente acabou não falando, mas no dia que o padeiro estava produzindo, a gente perguntou, que pão é esse aí? A gente não sabia nem que era o pão. Que esse pão crescia, fermentava e forneava. Ele falou, esse aí é o seu pão do dia seguinte, de amanhã, cara. Eu falei, esse que é o pão francês? Porque falou, na época, há 20 anos atrás, né? Na época não tinha o Google. Então, se tivesse... Não tinha o Google do jeito que é hoje. Isso aí, já, mas não é igual hoje, que a gente vai pegar um celular, não tinha acesso ao YouTube, porque senão vocês iam ali, ia ver alguns empreendedores que faziam. Mas na época era muito difícil, não tem o que você tem hoje. Eu com 17 a galera tem tudo, mano. Isso aí, eu com 17 anos estudava, fazia um curso de informática, que eu chegava em casa, o meu caderno era o meu computador. Vai no menu arquivo salvar, aí você salva o documento. Vai no menu arquivo abrir, meu computador desenhava, era exatamente meu caderno. Eu desenhava ali o menu arquivo salvar. Hoje não, hoje você faz um cursinho, chega em casa, tem acesso ao computador, tem acesso à internet, que não precisa nem fazer o curso. Você quer um curso de tal, o pessoal já vai trazer ali, vai te montar. Então assim, diferente. Nem mexer no computador, do celular, a gente faz tudo. Exatamente. Agora, lá atrás, meu irmão, era mais complicado. Se olhar... Você buscar algo. Buscar algo,
Porque se você olha no Google, se é hoje, você olha lá no Google lá, pô, eu vou fazer primeiro uma checagem de como é em volta, quanto vai me render aquela padaria, Sim, pá. é. Você ia fazer... Todo o planejamento. Todo Só que não tinha Mas vou nada. falar pra E você. de repente, vocês não iam chegar onde vocês chegaram. Isso que eu ia hoje. falar agora. Você, rapaz, Acho que a virada de chave, vou deixar você terminar, mas acho que a virada de chave foi quando você olhou pra aquele lugar ali todo cacarecado e falou, não, essa é a oportunidade que eu tenho. É isso aí, exatamente. O resto foi construção. Isso aí faz parte do processo, né? se você for planejar, você não faz. Verdade. Porque, assim, eu não tô dizendo que não precisa planejar. Precisa. Isso aí é fundamental para funcionar qualquer negócio. Organização é o mínimo. Claro. É básico para poder progredir, prosperar. Mas estou querendo dizer o seguinte, se você for olhar no detalhe, você não faz, porque a venda não cobre o custo. É tantas coisas, se você for mesmo fazer, Né? tantas particularidades. Então, o que aconteceu? Literalmente o que o Vinícius falou, como uma criança. A gente começou a caminhar sem saber de muita coisa e foi muito bom. Aprendeu porque muito. a gente foi pela inocência. Foi uma escola... A gente chegava em local que eu não entendia muito bem. As pessoas ficavam olhando assim meio de estranho. Pessoas assim, com mais experiência, com mais conhecimento. A gente era muito humilde. Sempre fomos, né? Então a gente falava algo que as pessoas olhavam assim com conhecimento e falavam, isso é impossível acontecer. E a gente falava com inocência e acontecia porque a gente tinha uma inocência que fazia com que as coisas aconteciam. E não era só a inocência, né? A disposição de trabalho, eu acho que... Isso aí. Ele já te deu saúde. Exatamente. Agora, fazer acontecer, você tem que levantar cedo. Exatamente. Tava falando ainda agora que tava lá em Minas, 5 dias sem dormir. Direto. Aí o pessoal tá ali feliz. Termina aí, senão eu vou entrar no que não deve. Termina aí. Então, o coração puro, sem querer levar vantagem e fazendo o que você tem como objetivo e sonho, vai funcionar. Vai acontecer. Não tem como não acontecer. Fazendo as coisas certas, por mais difícil que seja, vai ter recompensa. Não vai ser fácil. Não vai ter, tem nada fácil pra ninguém. A gente trabalhava 24 horas Foi Deus que mandou Paulo ir a Roma. E aí, quase naufragou, passou pela ilha, dificuldade. Você acha que... Não é porque Deus te mandou que vai ser fácil. Se a gente for falar de Bíblia, pior ainda. Deus pega o único filho dele e manda pra terra pra morrer no nosso lugar. É isso aí. Dificuldade vai ter, entendeu? Vai passar no Vale da Sombra da Morte. Mas ele tá do nosso lado, né? Você que chegou aí agora, curte, comenta e compartilha, marca um fofoqueiro aí, entendeu? Fala, olha, estamos tendo uma aula de empreendedorismo, de grande empresa, que é a Fábrica Três Irmãos. Seus estão aqui hoje para esclarecer e falar para você não desistir que vai dar certo. É isso aí. Eu sempre troco os nomes, né? Caraca, gente. Tô adorando o bate-papo, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Falar um pouco da divisão das funções na empresa, né? Porque, como você estava falando agora, tem que ter organização, querendo ou não. Você vai começar, mas depois você tem que melhorar. Não pode manter aquele padrão. Você sabe que não tá correto, mas você tem já um planejamento que vai fazer o correto. Isso aí. Porque, de fato, é necessário para poder progredir. Ninguém faz nada sozinho. O grupo, ele cresce junto. E uma coisa que eu achei muito legal... algumas pessoas ficaram sabendo que vocês iam estar aqui. Por exemplo, o rapaz que corta meu cabelo, o Gabriel, um beijo no coração. E ele falou, não, os três irmãos são muito unidos. E é muito difícil você ver os sócios... É verdade. Numa união. Óbvio que tem as diferenças normal de seres humanos. Isso aí faz parte. Faz parte. É até bom para poder fazer crescer, né? E ninguém tem que pensar igual. Não. Mas agora... É isso que vai lapidando. Se vocês chegaram desse tamanho todo, é porque vocês estão com o objetivo final... Sim. A gente vai chegar aqui. Exatamente. Isso eu achei muito legal, porque a maioria dos locais, ainda mais quando se trata de família, a gente vai pegar o próprio José, já que a gente falou de Bíblia aqui. O próprio José. Deram o passaporte para ele ser governador do Egito, mas ele era para ficar ali tranquilinho. Passar pela terra, E ver vocês três unidos, de fato, é muito legal. É uma história diferenciada, cara. É verdade. Muito diferente. Sim. Você vê o pessoal aí, principalmente quando é família, um querendo matar o outro, um querendo passar por cima do outro. Mas eu acho que isso tudo foi por causa do começo ali, com muita dificuldade. Acho que isso... Traz a união. O que acontece? Você falando sobre as divisões. Então, como o Rodrigo mesmo comentou, eu fui o primeiro a decidir sair do emprego que eu tinha
para poder realmente tocar, né, o negócio junto com a minha mãe e eles na retaguarda. Então, eu tomei a frente ali desse início de padaria, digo, depois de 2 anos, né? Sim. Para poder, porque eu comecei a enxergar a padaria do portão para fora. Eu queria vender, vi que não existe limite para venda. E aí eu tive esse suporte. O Rodrigo começou a fazer parte da administrativo financeiro e Alcemar da operação em manutenção dos equipamentos. Porque padaria, por mais que seja pequena, grande ou uma indústria, ela produz produtos e tem muitos equipamentos que precisa dessa manutenção. Então nós dividimos assim. Porém, foi devagarzinho a migração. Como a gente falou, todo o dinheiro que entrava na padaria era investido nela mesmo. Chegava no final de semana, o Rodrigo comentou com isso, não sobrava nada, a gente pagava todo mundo e investia nela mesmo. Aqui na aula. Vocês investiam na padaria? Na própria padaria. Na própria padaria. Nosso maior investimento foi a própria padaria. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês pegavam lá e compravam um carro sem necessidade do nada? Não, inclusive eu vou deixar você terminar. Vocês compravam... Você toca, né? Vocês compravam... Porque tem muito empresário que está assistindo ali e comete esse erro. Vocês compravam coisa para fazer uma obra dentro de casa do nada, sem necessidade? Não, olha... Não jogava dinheiro, não desperdiçava dinheiro nenhum, né? Era investido no próprio negócio. Então você tem que aprender isso. Você que está assistindo aí, você tem que pegar o dinheiro. Não está dando lucro, você tem que pegar o dinheiro, investir ali, reinvestir. Na verdade, o dinheiro da empresa... Essa fala é muito boa. O dinheiro da empresa não é o do sócio, é da empresa. É diferente. É diferente. O sócio tem prolabore, ou se Boa. caso ele queira ter lucro... Aí ele decide lá, se tiver lucro, porque eu acho que é muito difícil durante alguns anos, ele vai tirar o lucro. Mas primeiro é prolabore. Ele tem que definir o valor que ele vai ganhar mensalmente. E agora, definir dentro de uma realidade real. Porque eu não tem como eu hoje falar que eu vou abrir uma padaria e vou ganhar 10 mil reais por mês. Não tem lógica. Não vai. O cara que faz isso, ele tá já próximo, com certeza em fechar. Porque vai se frustrar. Eu costumo dizer que o ser humano tem que ter consciência para não assaltar a própria empresa. Boa fala. Porque isso é interessante, cara. As pessoas pensam que o dinheiro da empresa é dele e não é. E acaba assaltando sem saber que está assaltando. E depois fala que não sabe por que deu errado. Nosso melhor investimento foi na própria empresa. Tudo que sobrava, investia nela mesmo. Só para você entender. Quando eu decidi olhar da porta para fora, a gente foi abrir outra loja. Eu liguei para o Rodrigo e falei, Rodrigo, achei uma oportunidade, o Rodrigo é financeiro, me ajudava muito. E aí ele precisava saber que eu queria abrir uma nova padaria. E aí eu liguei para ele e falou, você tá louco, cara? A gente não tá conseguindo pagar. A gente não tá conseguindo pagar a padaria que tem, você quer abrir outra. Aí eu falei, não, cara, é um lugar que tem muita casa. A gente vai conseguir vender bem. E outra, eu não quero produzir lá, eu quero produzir onde a gente tem e transportar para outra padaria. Aí você pergunta, e você tinha carro para isso? Não. Naquela época a gente só tinha uma motinha. A gente ia pro Ceasa fazer compra, dava 5 voltas de moto. Às vezes botava madeira atrás, sentava. Não que tem que fazer, gente. Mas era a necessidade de fazer. O início, todo início é dificuldade. Rapaz, o sábado nosso era o dia todo indo pro Ceasa, né, Rodrigo? Indo e voltando de moto, porque a gente não tinha um carro. E nessa época, mesmo sem o carro, eu já queria ter outra loja. Mas por quê? Porque... Mas isso é muito legal, porque o pessoal quer ter o carro antes de exatamente. Gerar a outra receita. Não, rapaz, não dá pra manter. Por isso que eu vejo hoje muita gente parada, esperando ter tudo pra fazer, cara. Tem que fazer com o que tem. Porque é com o que tem que você vai transformar naquilo que você quer ter. Sabe? São essas ideias, essas coisas que realmente tiram do lugar que você tá. E a gente passava o sábado todo pegando a motinha, indo pro lado e pro outro. Às vezes tinha oferta de leite em algum supermercado. A gente ia nesse supermercado, enchia de caixa de leite, né, André? Eu e ele, cara. A gente enchia de caixa de leite atrás da gente, sentado mesmo na madeira. Às vezes eu ficava lá no mercado, você tinha que ir e voltar com a moto, porque não tinha pra ficar esperando eu ir e voltar, cara. Então, assim, e aí abrimos outra loja. O que eu percebi? Naquela época eu não sabia ainda fazer pão. Mas eu entendi que o pão ele fermenta de acordo com a temperatura. Em dias de mais calor, ele cresce mais rápido. Em dias de mais frio, ele demora mais para crescer. Então, eu peguei um pãozinho e coloquei na geladeira. Vi que travou a fermentação. Falei, legal, cresceu devagarinho. Peguei esse mesmo pão, depois botei no congelador. Vi que congelou ele. Depois, no dia seguinte, eu tirei do congelador e botei para descansar. Ele fermentou, não da mesma forma como o natural fermentava, porque ali tem uma técnica de congelamento. Você não vai congelar de qualquer jeito. Mas eu percebi que ele fermentou e ele cresceu. Eu falei, legal, eu posso produzir aqui
armazenar na minha freezer, na caixinha, e depois eu pegava essas caixinhas, botava na moto e carregava pra outra padaria. E aí lá eu botava para fermentar e forneava. E assim a gente fez. Abriu uma loja que não precisava de produção para poder vender pão. A gente pegava essa produção da outra loja para diminuir os custos e só tinha ponto de venda. Então, o que eu tinha na minha produção? Só um forno, um armário e a freezer. Não precisava de maceira, de cilindro, de modelador, não precisava de nada disso. E nem de tanta mão de obra. Porque a gente mesmo botava para descansar, forneava e vendia na prateleira. Aí, fazendo isso por um tempo, chegou um cara até a padaria e falou assim: Vinícius, eu consigo vender esse seu pãozinho lá no meu mercado? Era 7 horas da manhã. Uau. Eu tava lá vendendo pão. Eu parei para pensar, eu só queria mais tempo para pensar. Eu falei, olha só, faz o seguinte, eu tô meio enrolado agora no sentido de estar forneando, atendendo, nessa correria aqui. Volta 2 horas da tarde, eu só queria ter tempo para pensar. Como que eu ia fazer isso funcionar nele? Mas eu fui, e ele não voltou, quando foi 2 horas da tarde ele voltou. Eu já tinha pensado em tudo, ó. Vamos lá, ele vai vender um pãozinho no mercado dele. Ele tem que vender o pão quentinho, igual eu vendo aqui, porque o consumidor tem o costume de comprar pão quentinho, pão francês. Se for quentinho, meu irmão, é maravilha. Claro. Ninguém compra pão frio e murcho. Eles querem pão crocante, né, quentinho. E aí, tá, para isso ele vai precisar de um forno, uma freezer, igual tem aqui, e um armário para descansar. Se eu propor isso a ele, talvez ele não vai querer investir, porque já é um dinheirinho acima do normal. Mas se eu vender 600 pães dele por dia, multiplicado pelo que sobra, me resta aqui, sobrou, sei lá, é um exemplo, sei lá, R$350, é um exemplo, no mês. Pô, isso aqui eu parcelo 12 vezes num forno. Mas se eu vender 800 pães, eu consigo comprar um forno e um armário. Interessante. Quando ele voltar, eu vou conversar com ele. Quando ele voltou, o que ele falou? Desse jeito, né? Vinícius, não. Não, ele falou assim, Vinícius, não, o que eu quero é pegar o pão na caixinha de ovo, levar até o meu mercado e vender. Eu falei para ele, olha, se for para fazer e para dar certo, a gente tem que fazer certo. Porque fazendo certo já é difícil dar certo, mas e se fizer errado? A chance de dar errado é muito maior. A visão, porque a população normal, a galera normal, ela tem a visão que pensa na caixinha. Sim. Nós já olhamos a visão macro, entendeu? Tipo assim, o pessoal tá querendo alcançar o bairro, a gente não, a gente tá querendo alcançar o Brasil. Exatamente. E se deixar, a gente vai pra fora. Exatamente. Aí ele falei assim, olha só, vamos parar pra pensar aqui junto. Quando você compra pão frio ou gosta de um pão quentinho? Eu prefiro o quentinho. Então você tem que pensar como seu cliente. Aí você leva, eu acabo de fornecer o seu pão, tá quentinho, você bota na caixa de ovo, fecha tudo, ali já vai suar, vai murchar. Quando até chegar no mercado, que era uns 5, 6, 7 quilômetros, vai esfriar. O cliente não quer um pão frio, ele quer um pão quentinho. Para dar certo, você tem que fazer igual essa padaria aqui. Aqui eu não tenho produção de nada, mas eu faço tudo. A gente só tem um forno, armário e a freezer. Se você tiver isso, eu entro com o pão e você forneia. Ele falou, mas aí vai ficar caro. Eu falei, então faz o seguinte, eu te empresto um forno e um armário e você entra com a freezer. Ele, topei. Fechou. Porque ele só comprou a freezer, eu comprei o forno e o armário e ele. Rapaz, qual era a ideia? Tentar fazer dar certo de mim para mim. Eu estava nesse trâmite, porque tem muitas particularidades. Nesse meio tempo, já entrou alguém para fazer de mim para outro, que não é a mesma coisa. Porque eu assumo meus erros e corrijo. Agora, você pegar um cliente e errar é difícil. O cliente... Porque dali já começou a fábrica fornecer. Foi a gênese do fornecimento. Isso aí, exatamente. Você precisa ser Esse aí foi o primeiro cliente para poder fazer porque funcionar. Porque hoje é fácil fornecer, mas naquela época você já bolou para fornecer para um. Ali já estava o aprendizado para o próximo passo. Exatamente. E assim, você precisa ser um analgésico. Você não pode ser o cara que dá dor de cabeça. Você tem que tratar a dor desse seu cliente. Muito bom. E aí, se eu levar para ele problema, é melhor ele comprar com outro. Então, assim, é desse jeito. Ele vai fazer isso, né? O cliente é sensacional. Ele demite desde da base até a diretoria. Só ele comprar com outro. É impressionante. Tem que ter esse olhar para o cliente. E aí, o que aconteceu? Eu consegui colocar o forno no armário, mas tinha dias, cara, como o pão ele depende de fermentação, em dias de muito calor, ele me ligava tipo 10 horas da noite. Vinícius, abri a freezer aqui, o pão tá igual a massa, cresceu tudo. Eu falei, caraca, é mesmo? Não tem problema não. Eu vou, é assim mesmo, eu vou lá na fábrica, que é a outra padaria, e vou pegar para você o pão fresquinho e vou te levar aí. Chegava na fábrica, que é a padaria, essa padaria... Chegava lá, quando eu abria a porta, a tampa já estava aberta da freezer. De tanto que aquela massa fermentou e levantou as tampas. Loucura. 10 horas da noite. E eu não sabia fazer pão.
Eu não sabia fazer pão. Aí o que acontecia? Mas eu via o padeiro fazer. Aham. Aí que eu pegava a massa, batia na macieira, cortava na embira, passava no modelador e levava pra ele. Chegava às 6 horas da manhã, chegava à meia-noite. Rapaz, ele me deu a oportunidade de aprender também. É, Ele me entendia, né, Rodrigo? sim. Ele me deu essa chance. Chegava lá meia-noite, ele tava lá no mercado dele, cara. E aí ele arrumava o pãozinho, eu arrumava com ele. No dia seguinte, 6h30 da manhã, ele me ligava: Vinícius, quem fez esse pão, cara? Eu falei: porque, cara, o pão tá um caos. Eu falei: o que houve? Não, ele tá ressecado, não tá direito. Eu falei: cara, então, quando você me ligou, eu cheguei lá e falava pra ele a história. Lá também tava tudo aberto, tudo fermentado, eu tive que bater de novo essa massa. E como eu não sei fazer, eu era muito sincero a respeito bom. disso. Mas aí você pergunta, o que fez a padaria hoje ser uma indústria? Exatamente o nome do padeiro. Porque o nome do padeiro me fez aprender a fazer pão. E eu, aprendendo a fazer pão, hoje a gente desenvolve esses pão todinho. Né? Mais uma oportunidade. Exatamente. Buscou, né, com o Sebrae, buscou com várias... Sim, fiz já algumas empresas que me deu o maior suporte. E assim, essa foi a virada da padaria. Olhar ela da porta para fora e ver que não existe limite para venda. E a oportunidade do holofote, quando o Rodrigo falou que Deus... Essa história de Rodrigo é perfeita. Foi no momento certo, porque eu acredito que quando a gente chega no nosso limite, acima dele não é a gente mais que faz, é Deus que faz. E a gente fazia tudo para chegar no nosso limite, e Deus enxergava isso. E foi quando ele foi e virou para a gente um contrato na Comperge. A Comperge, ela naquela época consumia uma média de 20 mil pães dia. Eu vendia 1.200 ali na padaria, 600 de manhã, 600 da tarde, na outra também. E ela já consumia 20 mil pães dia. Foi quando a gente foi até lá com o Perge. E aí, chegando lá, eu bati na campainha de um terceirizado que, na época, prestava serviço para a Comperge. E aí eu falei com o porteiro: pô, amigão, eu fiquei sabendo que daqui que leva os lanches, os pães, a comida, a refeição para a Comperge, eu queria conversar com alguém para me poder fornecer pão. Olha a ousadia de uma padaria querendo estar na Comperge. Foi o que o Rodrigo falou. Se for para entrar hoje, a gente passa por uma dificuldade enorme com a estrutura que tem, imagina naquela época. Aí o cara falou assim: rapaz, eu acho que você deu muita sorte, porque eu tô vendo muita reclamação aí do pão. E o dono, ele costuma estar aqui uma vez na semana e ele tá aí hoje. Eu falei: cara... Sorte não, é Deus. É Deus que botou no forte 8 anos então, lutando sem ter R$1 pra poder... Você né, podia, na e padaria. você podia estar em casa também. Você Sim. podia falar assim: pô, cara... Já tem 2 padarias, né? E você não estava Não, satisfeito. né? A gente não pode estar satisfeito. Não. Muito legal. Aí eu falei: então liga pra ele aí. Eu falei: liga pra ele aí. Desse jeito, né? Que eu preciso conversar com ele. Aí, olha só a história, como é um negócio assim. É impressionante, né? A gente precisa fazer a nossa parte, literalmente. A nossa parte depende da gente. Não adianta, depende da gente. E eu, naquele lugar, o cara ligou e ele falou: rapaz, ele mandou você subir, vai lá. E eu fui assim, ó, tremendo. Tremendo, né, Rodrigo? Tremendo. Eu subi. Até época falei isso pro Rodrigo. no Na época o mercado Rodrigo ainda. trabalhava no mercado. Eu E tava você é super experiente, já tinha negociado com o dono do mercadinho. Do mercadinho, Solucionaram o problema dele. Sim, que a gente sim. vende solução. Nessa época eu tinha uns 22 anos, né? Mais ou menos, né? Sim. Mais ou menos. E aí eu Muito fui lá novo. conversar. Muito novo. Aí eu fui conversar com esse cara. E quando eu cheguei lá, ele falou assim para mim: olha a história dele. Realmente nós estamos com muito problema, a ponto do pessoal querer fazer uma greve. E já se passaram por aqui 5 padarias e não deu certo. Eu falei: eu conheço essa história. Tô no lugar certo, na hora certa. Porque lá na inauguração passou um senhorzinho e falou: já se passaram 5 por aqui. Eu pensando comigo. Não falei nada, eu só ouvi, né? Só tava ali ouvindo, né? E ele: onde você tem a sua fábrica? Nós consumimos aqui 20 mil pães dia. E assim, muito, né, sério. Eu entendo o problema dele. Eu sabia realmente do grande problema que ele tinha. Porque não é fácil produzir 20 mil pães. E além de produzir, você tinha que passar manteiguinha e colocar o recheio, queijo ou presunto. Então, assim, de verdade, você tem um processo de produção, fermentação, forneamento, depois de manipulação desse produto para transformar ele no produto final, no lanche. E isso gera um tempo. Talvez ali, com sinceridade, ele fabrica no dia, passa a noite toda ali recheando, manteigando, para só no dia seguinte ele ter esse pão, esse produto final para entregar. E o consumidor que come pão francês gosta de pão o quê? Quentinho.
Outro Esse era o desafio. detalhe. Esse era o Outro detalhe. Não, desafio. o desafio que ele vivia. Só que assim, como eu já fazia de mim para mim, comecei a fazer de mim para outro, eu falei para ele assim, eu tenho uma ideia. Eu não tenho dinheiro e nem condições. Mas se você colocar para mim um forno, um armário, um freezer, lá na obra eu fornei esse pão na hora. Ele olhou para mim, ousadia, né? Claro. Como assim? Eu falei, eu tenho a ideia, só não tenho condição. Ele, então vamos fazer esse teste. Ele botou uma tenda, né, Rodrigo? Fez uma cozinhazinha pra gente, botou forno, armário e freezer. Rapaz, o pão saía quentinho. A galera que entrava pra trabalhar sentia o cheiro de longe. Né, Rodrigo? Rapaz, foi um sucesso. Dali, a gente prestava serviço ali pra Odebrecht, que era a TUC, né? Na verdade, não era a gente. A gente fazia com a SHA, que é a empresa de Santa Helena, de São Paulo, que prestava serviço pra eles. Daquela obra ali, da Comperge, a gente foi para Transolímpica, Uau. Transcarioca, Transbrasil, o estaleiro do Caju, Inhaúma ali, estaleiro de São Miguel. Tudo por causa de um pão quentinho, saindo na hora pra galera. Na revista lá Rodrigo saiu na revista forneando pão da obra da Olimpíadas. Que maneiro. Cara, aí vou te falar, mas assim, pergunta como? Porque vender e se estruturar é como se fosse duas pernas. As duas andam juntinhas. Você não pode vender muito sem ter estrutura. Desse jeito. E nem você não pode deixar de vender e querer fazer estrutura, que senão você não paga a conta. Então é como duas perninhas andando. A gente tinha que dar conta disso tudo, porque não se produz 20 mil de uma hora para outra, Pães. Tá doido. A gente começou a alugar as casas atrás da padaria, quebrar as casas assim, alugamos a de trás, quebra ali, vamos lá. E aí a padaria foi se tornando uma fábrica dentro da padaria mesmo. Depois a gente foi para um galpão. Que maneiro. E junto com a operação, que é o mais complexo. Porque, né, André? Porque assim, você tem que dar conta, você só não pode querer. Você precisa querer e dar conta daquilo que você quer. Como eu falei, é como uma escola. A cada série você tem uma dificuldade diferente. Total. E até hoje é assim. A cada nível, uma dificuldade diferente. Gente, a gente vai voltar em outra hora aqui pra terminar essa história toda, porque, ó, já tá indo. Eu tenho que falar aqui ainda do McDonald's e do Ponte da Bia. E vou despedir de vocês. Gente, que história sensacional. Eu adorei receber vocês aqui. Eu vou falar do McDonald's e vou me despedir de vocês. Caraca, que aprendizado. Vamos marcar pra gente fazer uma aula de empreendedorismo pra essa galera que tá assistindo a gente na internet aqui. É muito importante. Sim, isso é muito trazer bom. o Alcemar também aqui, né? Legal. Vai ser bacana, vai ser um né? prazer pra gente. Então, falar agora do McDonald's. Tem como eu falar do McDonald's? Gente, agora sim, ó. Meu Deus do céu! O melhor lanche está lá. Aonde? No McDonald's. Aquela fome bateu, a barriga deu aqui. Você vai pra onde? Vai pro McDonald's. Eu quero agradecer ao McDonald's pelos McLanche Felizes e os lanches que levaram lá pras crianças do nosso projeto. Muito obrigado. Então, você... corre pro McDonald's. É o melhor, com certeza. Deu até vontade de tomar aquele milkshake. Falar também aqui do Ponte da Bia. Gente, eu tô mais perdido. Eu tô com sono, gente. Você que tá aí, tá com sono? Não, se não tá com sono, tu não tá trabalhando. Se não tá com sono, você não tá caçando uma padaria aí pra tu abrir, né não? Vamos lá. Gente, Ponte da Bia, lá em Campos. Bia, um abraço, minha amiga. Qualquer hora dessa eu vou aparecer aí pra comer. Gente, você que quer comer um lanche em Campos sensacional, com certeza o lanche da Bia, o Ponte da Bia vai te atender. Pressão Total! É isso aí, você está aqui no Pressão Total Podcast. Eu tô aqui com eles, o grande Rodrigo e o Vinícius e o Alcemar, que não pôde estar aqui. E ainda tem mais um que a gente vai contar na próxima. Vai ter continuação esse podcast aqui, porque foi sensacional. Tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível. E esse podcast com certeza foi esclarecedor, estimulou muitas pessoas que estão desacreditadas da vida, né? Eu creio que a história de vocês vai impactar com certeza a nossa audiência, não só a nossa audiência aqui, mas também no Instagram de vocês, nas redes de vocês lá, e aonde chegar todos os cortes, né? Eu creio que vai ser um conhecimento de muito valor para muita gente, que muita gente vão procurar vocês para falar, caramba, assisti aquele podcast lá e me estimulou. Hoje eu sou empresário por causa disso. Legal. Beleza? Então, se despede aí, meu amigão. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência que tivemos aí durante esses 20 anos de padaria. Vocês estão velhos, hein? 20 anos de padaria. Posso brincar, né, gente? Que tem eu não posso brincar. Fica à vontade, gente. E
E é isso, né? Estamos aqui à disposição, né? Se tiver que vir falar alguma coisa sobre empreendedorismo, eu acho que é legal, é muito bacana. bom. Tem muita gente hoje que está no caminho, acha que está no caminho errado, mas é como eu falei aqui, né, nos bastidores. Se você é aquela pessoa que tá juntando dinheiro e no domingo paga todas as contas e não sobra R$1, você está no caminho certo. Não desiste, que uma hora a chave vai virar e as coisas vão romper e Deus vai prosperar. Eu tenho certeza disso. Pode continuar. Para mim foi um prazer também. Obrigado aí pela oportunidade. A gente sempre que pode, né, contar um pouquinho da nossa história. Pra gente é um privilégio, né, Rodrigo? Sim. Tem algum produto aí da fábrica? Cadê? Deixa eu mostrar aqui o produto. Gente, Pierre, pega aí. Rapidinho dá pra mostrar aqui. E tem gente que fica perguntando, talvez, como que chegou até aqui. Precisou insistir, persistir e nunca desistir. Eu costumo dizer o seguinte, todos querem. Muitos tentam. Pouquíssimos conseguem. Pra romper a bolha, você tem que ir até o fim, né? Sim. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Né? Até a metade. Cadê? Deixa eu mostrar o produto aí. Pode mostrar? Pode. Gente, eu vou abrir aqui, ó. Rapaz, ao vivo. Meu Deus do céu, vou ficar com fome. Ih, eu sou ruim. Me ajuda aqui, Rodrigo. Você que é brabo aí, Rodrigo. Rodrigo tem experiência. Experiência. Mais de 10 anos. Que isso, gente? Olha isso aqui. Eu mal te falar, né? O Bebeto, eu mal te falar, né? Caraca. Isso aqui é um pão de hambúrguer, é isso? Brioche. Caraca, brioche. Gente. Não. Deixa eu mostrar esse bolo aqui. Mostra ele pra lá, você lá. A bisnaguinha. Caramba, a bisnaguinha, sensacional. Gente, esse bolo! A Três Irmãos é a melhor, gente. Fábrica, bota aqui, eu vou fazer o merchan aqui pra Três Irmãos agora aqui. Rápido, desculpa te atrapalhar aí o horário aí. Você que tá me assistindo aí, meu Deus do céu, pode tirar a caixa daqui? Pode tirar. Pronto. Meu Deus do céu, depois, olha esse bolo de chocolate, Senhor da Glória. Os melhores produtos estão aqui, ó, na Fábrica Três Irmãos. E hoje eles estão aqui comigo. O CEO da fábrica são os melhores produtos. Tem pão de forma, tem brioche, tem pão bisnaguinha. Gente, tem tudo. Tem esse bolo de chocolate. Açúcar. Tem o quê? Fala, vai. Tem zero açúcar. Zero açúcar pra galera aí que tá gordinha aí, ó. E não pode nem falar que... gente! Zero açúcar, isso aí é sensacional. Mas eu quero mesmo esse bolo de chocolate aqui, ó. É porque eu vou conseguir, eu não sou bom igual você. Cara, isso aqui tá sensacional, com uma cara maravilhosa. Então, procura aí em alguma padaria, tem os produtos da Fábrica Três Irmãos, em algum mercado, algum lugar aí você quer tem o seu empreendimento aí e que tá precisando de um fornecedor, com certeza a Fábrica Três Irmãos tá pronto pra te atender. É em todo o Brasil? Explica aí pra galera. Todo o estado do Rio de Janeiro. Todo o estado do Rio de Janeiro e em breve em todo o Brasil. Eu profetizo aqui que vai ser no Brasil todo. Amém. É isso aí. Obrigado pela participação de vocês aqui. Gente, eu tô com fome aqui, vou comer isso tudo, tô brincando. Valeu! Pressão total! Tchau, tchau! Curte, comenta e compartilha. Um beijo no coração.